Saudações alvinegras, pessoal. Esse é mais um vídeo dos meninos de fora da vila. Eu sou Danilo Rattori e mais um dia de Copa do Mundo. E se tem Copa do Mundo, tem Santos na Copa do Mundo, a nossa série, nossa websérie aqui do canal Meninos de Fora da Vila, falando dos jogadores que foram para as Copas do Mundo vestindo a camisa do Santos. E hoje seguimos em 62, a última vez essa camisa aqui, uma pena, porque falaremos do último jogador, bom, além do Pelé, né, que já teve um vídeo, mas o último jogador a ser comentado e que participou daquela Copa do Mundo. Já falamos de Pelé, Pepe, Zito, Gilmar, Mauro, Coutinho, que foram os jogadores do Santos que estiveram presentes em 62, então uma Copa do Mundo com uma presença grande de jogadores do Santos, o que reflete o tamanho, né, da capacidade daquele Santos Futebol Clube. A gente sempre lembra, 62 campeão de absolutamente tudo que era possível, e hoje nós trazemos o último, então, daqueles integrantes da comitiva da seleção brasileira. E, infelizmente, mais um que não entrou em campo. Nós já comentamos aqui como o Pepe acabou indo para duas Copas do Mundo e não jogou, como o Coutinho também estava contundido. Não foi o que aconteceu com o Mário e com o Gilmar. Mas hoje trazemos Mengalvio Pedro Figueiró, o Mengalvio, o outro integrante daquela maravilhosa linha Dorval, Mengalvio, Coutinho, Pelé e Pepe. E aí um detalhe, daquela linha só o Dorval acabou não indo para a Copa do Mundo, uma pena, mas também pela alta competição, né, alta concorrência que aquela seleção brasileira tinha, de talentos, principalmente daquele Botafogo do Garrincha, né, um grande time, e o próprio Mengalvio acabou não indo a campo por ser reserva de um desses jogadores, por ser reserva do Didi. Mas foi um grande jogador ainda assim e merece aqui toda a nossa homenagem, todo o nosso louvor aqui. Então, vamos falar de Mengalvio, mas antes, peço sempre, se inscreve no canal se você não for inscrito, deixe o seu like, compartilhe, comente aí, faça como o Rogério Sanassi. Tamo junto, Rogério. Obrigado, comentou de novo no vídeo do Coutinho, agradecemos muito, muito, muito. E continue acompanhando aí o canal Meninos de Fora da Vila, falando hoje de Mengalvio, então, o outro integrante daquela famosa linha. Mengalvio, que é catarinense, ainda vivo, felizmente, nasceu em 17 de outubro de 1839, então um pouco mais velho que o Pelé, e que participou também desse time fantástico do Santos, né, do Santos dos anos 60. Ele foi revelado pelo Barriga Verde, que é um clube de Laguna, interessante, Laguna é uma cidade do litoral de Santa Catarina. Depois jogou no São Leopoldo, não, no Aimoré de São Leopoldo, e foi encontrado pelo Santos. Eu não sei exatamente como que aconteceu isso, mas enfim, foi pro Santos. Legal, até é uma história que valeria a pena ser procurada aqui. Eu vou dar até uma buscazinha rápida. Não sei, acho que algum olheiro viu que ele foi bem, né? O time dele, que era muito pequeno, foi vice-campeão do estado, e aí o Santos contratou-o, e pelo Santos ele fez 371 partidas, marcou 28 gols, foi campeão do Campeonato Paulista 61, 2, 4, 65 e 67. Foi campeão do Pentacampeonato da Taça Brasil, 61, 2, 3, 4 e 5. E bicampeão da Libertadores e bicampeão mundial também. Ele, inclusive, é de uma família de jogadores de futebol. Até dei uma procurada aqui. Ele teve outros irmãos, ele tinha vários irmãos. Na verdade, várias irmãs. E três irmãos, e os outros três irmãos viraram jogadores de futebol. Sendo que o que mais teve sucesso depois dele, né? Não teve tanto sucesso quanto ele, foi o Figueiró, que jogou no Grêmio há muito tempo e jogou no Santos também. Entre 61 e 63 ele disputou 9 partidas pelo Santos. Então os dois Figueirós disputaram aí partidas pelo Santos Futebol Clube. O Mengalvio tem uma coisa interessante, que ele era considerado um craque, um grande jogador, mas também um cara meio desligado, meio bonachão. Então, para quem já leu o Bombas de Alegria do Pepe, tem algumas histórias do Mengalvio. Diz que um dia, depois da conquista do Mundial de 62, o João Goulart, o presidente João Goulart, ofereceu um jantar para os campeões e ele ficou conversando lá com o Jango e no final falou, tipo, fez ele fazer alguma promessa assim, disse que foi embora e falou: não vai esquecer, hein, presídio.
E aí a história é que ele tinha deixado um bilhete pro João Goulart, pedindo emprego para a irmã dele, e 3 semanas depois a irmã dele realmente foi contratada em Santos para ser professora. Muito interessante aí algumas histórias do Mengal, que se destacava muito pela técnica, né, também, pela técnica, pela frieza, parecia que ele era um cara muito habilidoso, muito inteligente, né? Bom, eu sou da teoria que qualquer cara que tenha feito jogado futebol na altura daquele time de 62 é praticamente um deus em campo. E o Mengalvio certamente não foge dessa regra, e tanto que conseguiu essa convocação para a Copa do Mundo de 62. E eu lembro sempre, né? Os jogadores acabam sendo um pouco esquecidos porque jogaram junto com o Pelé, então o Pelé ganha muito destaque. E até em comparação com o Coutinho e com o Pepe, que são mais artilheiros, o Mengalvio acaba talvez ficando um pouco mais para baixo. Ele não marcou tantos gols, marcou só 28, mas fazia parte daquela linha que era tão importante e tão habilidosa. Então acho que é sempre importante da gente lembrar que o Mengalvio às vezes não é lembrado por ser ofuscado como tantos outros nomes, mas que foi convocado, foi campeão mundial. E aí eu vou mostrar aqui uma matéria que inclusive fala sobre isso, parece que é uma matéria da Sport TV, mas tá de novo no canal maior de todos os tempos, todo crédito para eles. Que é muito interessante, falando sobre essa questão dele ser o dele ter sido um campeão mundial e as pessoas às vezes não lembrarem. Vou ver aqui se eu consigo, que eu já tive alguns problemas técnicos aqui. Mas, mas é isso, né? Principalmente nos títulos de 62. Vejam quantos santistas que estavam lá presentes, mas que acabaram não jogando também. Mas o fato deles estarem presentes já dá a ideia de quanto eles eram grandes, quanto eles eram bons, habilidosos e, e dignos de estarem lá, de serem convocados. Então, vamos ver aqui o videozinho. Bem legal o vídeo, tem uma declaração dele falando sobre a questão de ser campeão mundial, de infelizmente não ter jogado, ele era reserva do Didi, então ele comenta também sobre isso, e sobre o orgulho dele. Eu achei um vídeo bem legal. De novo, crédito ao mar de todos os tempos. Teria outra forma de falar sobre Mengalvio, que faz pessoas comuns esquecerem de Jair Rosa Pinto, que chega, pega a camisa e joga, que mesmo com Mauro e Zito o cobrando para defender, ainda é citado na maior linha de ataque de todos os tempos. Pecado mesmo seria não chamar de Deus caras como esses. São os deuses que fazem dos Santos o time dos céus. Mengal é um jogador de muita categoria, que dividia firme, ele punha, chegava junto e tinha muita qualidade no passe. Que eu me lembro, ele nunca te entregou uma bola dividida. O Coutinho conta muitas mentiras, viu? Mas muitas delas são verdade. Não. Muitas delas são verdade. Tá legal? Mengalvio, né? Mengalvio foi um senhor jogador, com a época daquele Santos fabuloso, né? Dorival, Mengalvio, Coutinho, Pelé, Pepe. Mas hoje pouca gente sabe que o Mengalvio é campeão do mundo. É uma coisa incrível. Legal, só olha pra ele, tá? Conversa Não é pra câmera, tem que olhar pra você. Pode esquecer a câmera. É que você não é muito bonito. Eu tive a felicidade de ser reserva num grande meia que o Brasil teve, e ele foi uma figura realmente responsável diretamente pelo sucesso, pelo título de 62. Não resta a menor dúvida, não só ele como os demais, mas ele foi um maestro dentro do campo. Se chamava Didi. Foi legal esse respeito que ele tem. Não cheguei perto de jogar porque essa Copa de 62 seria a última Copa do Didi e ele queria jogar de qualquer maneira. E ele fazia de tudo para jogar, se cuidava, treinava. Então, eu realmente não teria chance de entrar no lugar dele. Eu gostaria
realmente de entrar, mas eu já fiquei feliz e contente de ser reserva dele. Esse vai ser mais do que o Pelé. A gente sabia o significado daquele título e até hoje a gente está radiante e feliz de ser campeão mundial. E honestamente, sinceramente, não é para qualquer jogador, certo? Dá um beijinho no bumbum. A gente já parou de jogar há quase 40 anos e a gente ainda é lembrado. É brincadeira. Obrigado! Meu abraço pro pessoal. Então aqui é um vídeo bem legal dele falando especificamente disso, da conquista do Mundial, em que ele foi para a Copa, fez parte da delegação, mas acabou não jogando, porque o Didi estava em condições absurdas e era o titular daquela equipe. Mas, de novo, toda homenagem aí ao Mengalvio, grande jogador que passou pelo Santos, grande craque, grande presença e de suma importância para esse time que tem que ser imortalizado, né? O time de 62 é um absurdo. Outros jogadores que vieram depois também merecem toda a honra, falaremos deles aqui no futuro. Mas esses jogadores, principalmente, por terem feito o que o Santos, dos Santos, o que o Santos é hoje, valem todas as homenagens possíveis. Então, pela seleção brasileira, ele fez 14 partidas, ainda marcou um gol no Campeonato Pan-Americano e depois passou pelo Grêmio ainda. Ele acabou jogando no Grêmio e parece que ele trabalha na cooperativa dos ex-atletas profissionais de São Paulo, mas eu estou aqui na Wikipédia, não é absolutamente confiável. Mas, de qualquer forma, fica a nossa homenagem a mais um dos jogadores que honraram a camisa do Santos e a seleção brasileira também, jogando pelo Santos Futebol Clube. Muito obrigado a todos que assistiram nosso vídeo até aqui, muito obrigado a todos que acompanham o nosso canal. Toda a homenagem possível ao Mengalvio Pedro Figueiró, o grande Mengalvio, velho Menga, como era chamado pelo Pepe. E no mais, deixe seu like, compartilhe, se inscreva e comente aí se você tem mais histórias do Mengalvio também, deixe as suas curtidas, deixe suas impressões aí da série de vídeos. Muito obrigado a todos e pra cima deles. Abraço!